Fala galera, tudo bem? Continuando o edital da Polícia Federal, tá? Nós iremos falar sobre transmissão de dados. É um assunto um pouquinho chato, mas é a primeira pergunta que eu faço para você. Você já viu a aula de redes de computadores? Se a resposta for não, volte para a aula de redes de computadores para que você consiga compreender bem esse assunto, tudo bem? Então, se você não viu a nossa aula de redes de computadores, nem adianta ver essa aula, tá bom, galera? Por quê? É algo sequencial, tudo bem? Bom, o que partiu da cabeça do CESP quando cobrou o assunto de transmissão de dados? Ele quer saber se você consegue compreender alguns possíveis problemas que podem acontecer no dia a dia. Até porque a TI, né, o setor vai estar longe, não vai estar alocado de forma perto para resolver problemas pequenos que você mesmo, né, agente ou escrivão em si, pode resolver de forma rápida. Bom, o que seria essa transmissão de dados? O que eu preciso entender? A parte de topologia. O que é topologia? Topologia, gente, nada mais é do que a forma como é transmitido os dados. E existem duas formas. Existe a topologia lógica e a topologia física. O que seria a topologia lógica e física? A mesma coisa que hardware e software. Um você consegue pegar e o outro você consegue saber que está sendo transmitido, mas você não consegue tocar. Então, a topologia física seria os equipamentos em si, e a topologia lógica, como a informação é transmitida nesses equipamentos, tudo bem? Bom, e quais são as topologias que caem no teu concurso? Primeira topologia, barramento, mas pode cair também com o nome, gente, de linear. Outra coisa importante, ela está em desuso. Ela está em desuso. Por que ela está em desuso? Porque é o seguinte, ó, imagine que eu esteja nesse computador, esse computador é o computador 1, o professor Luiz está nesse computador 3, certo? Se eu quero mandar uma informação para o professor Luiz neste computador, todas as pessoas que estiverem nesse intervalo de tempo vão ter acesso às nossas informações, vão poder escutar o que nós estamos transmitindo. Isso é algo seguro? Jamais. Então, a topologia barramento, ela tem algo linear, na qual todas as pessoas que estão no intervalo de tempo podem escutar o que a gente está trabalhando. Da mesma forma que trabalha a topologia linear, que é barramento, nós temos também a topologia anel, que pode ser chamada de circular também. Não existe ninguém gerenciando. Se eu estou neste computador 1 e o professor Luiz está neste computador 3, a pessoa que esteja no ciclo, e lembrando que, como ela é anel, ela trabalha de forma horária, né? Então, no sentido da esquerda para a direita. Se tiver uma pessoa 2 aqui, neste caso, nesse computador, vai ter acesso ao que eu e o professor Luiz estamos trabalhando, estamos nos comunicando. E está em desuso justamente por essa questão. Tudo bem? E agora a gente vai para as topologias utilizadas. A primeira, topologia estrela. O que eu preciso saber, professor? Primeiro, existe um equipamento central. Tá? Por isso que vem a ideia de estrela, né? Eu tenho um ponto e aqui eu tenho as pontas, né? Uma estrela em si, o centro e as suas respectivas pontas. E nesse equipamento central ele consegue gerenciar, tá? Gerenciar. De forma que, se eu estou neste computador, eu quero conversar com o professor Luiz nesse computador 3, mesmo que eu tenha mais 3 computadores conectados a esse tipo de topologia, somente o emissor, que sou eu, e somente o receptor, que é o professor Luiz, vão ter acesso a essa informação. Outra coisa muito importante também, tá, gente? Quando nós temos vários dispositivos, esses dispositivos são chamados de clientes, pontos de rede, né? Ou nó da rede. Nós de rede. Que seriam os equipamentos que estão ligados nesse tipo de rede. Bom, aqui nós estamos partindo do princípio que nós temos uma empresa pequena, até porque um switch ou um roteador vai ter no máximo 48 portas, mas nós temos empresas grandes. E neste caso, eu não posso utilizar a topologia estrela, né? Eu tenho que utilizar a topologia árvore. E aí, por que vem a topologia árvore? Ela é bastante similar à topologia estrela. A única diferença é que eu consigo criar, digamos assim, filhos com outros switches. É como se fosse o seguinte, eu tenho a topologia estrela, mas várias topologias estrelas interligadas. E a gente chama do seguinte, ó, eu tenho aqui
o meu galho, né? E eu tenho as respectivas folhas aqui deste lado, eu tenho o meu galho aqui, as respectivas folhas do outro lado. E isso que seria os nós filhos, né? O que seria nós filhos? Por exemplo, aqui eu tenho um switch que vai ter uma rede, aqui eu tenho um switch que vai ter outra rede e assim por diante. Então ela é como se fosse uma extensão da topologia estrela. E por último, né, nós temos a topologia híbrida, tá? Que também pode ser chamado da topologia da internet. Híbrida, o próprio nome já referencia, né? Híbrido é o quê? É algo misturado. E o que é a internet? É um conjunto de redes interligadas. Então, um conjunto de redes misturadas que formam a internet. Então, é a partir da topologia híbrida que a gente consegue criar a internet. Porque eu posso ter barramento, anel, lógico que barramento e anel não está sendo utilizado, mas eu posso ter árvore, eu posso ter estrela, né? E eu posso ter a própria híbrida em si. Tudo bem? Então, lembrando, topologia anel e topologia barramento não são mais utilizadas, porque não tem a questão de segurança, as pessoas que estão conectadas podem escutar a conversa. Nós temos a topologia estrela, que é focado para a rede local, intranet. Se a empresa for muito grande, ela tem que ser a árvore, porque é a ramificação da topologia estrela. E se você estiver falando de internet, é a topologia híbrida. Tudo bem? Então, gente, vamos responder questões para massificar nosso conhecimento. Essa questão agora foi do ano de 2015 para o cargo de técnico, ele cobra o seguinte: a topologia física de uma rede representa a forma como os computadores estão nela interligados, levando em consideração os tipos de computadores envolvidos. Quanto a essa topologia, as redes são classificadas em homogêneas e heterogêneas. Gente, não existe essa classificação de homogêneas e heterogêneas. Nós temos anel, barramento, estrela, híbrida, mas homogênea e heterogênea não existe. Tudo bem? Então está errado. Próximo, agora o MEC. A Ethernet é uma rede de fusão em anel. E aí, se você quiser anotar a palavra Ethernet, que poderia confundir a sua cabeça, significa que toda vez que tiver Ethernet, significa que é uma rede cabeada. Tá? Mas aqui você poderia meio que pular de primeira forma, porque você conseguiria acertar ela com o restante da questão. É uma rede de fusão em anel, com controle centralizado. E aí você já sabe que o anel ele não tem controle centralizado. Todas as pessoas têm acesso. Quem tem controle centralizado ou é estrela, ou é a nossa amiga árvore, ou a híbrida. Agora, anel não tem controle. Então, essa aqui está errada. Mesmo que você desconhecesse a palavra internet, daria muito bem para responder aqui. Tudo bem? E já que nós falamos sobre a topologia, de como os dados são transmitidos lá internamente, você precisa também saber como que as redes são interligadas. E aí você precisa saber que existem várias formas de você trabalhar com comunicação. Você tem a rede cabeada, você tem a rede wireless, e aí dentro da rede wireless, ele é um conjunto de técnicas, que pode ser satélite, que pode ser 3G e 4G, e que pode ser também a rádio. Primeira coisa que você precisa saber, sempre, sempre, sempre a rede cabeada vai ser melhor, tá? Por que ela vai ser melhor? Porque ela não tem interferência. O CESP costuma colocar a palavra ruído, tá? Ruído significa interferência. Por que não tem interferência? Se você trabalha com uma rede wireless, que são essas 4 aqui, por exemplo, você pode ter trovão, relâmpago, você pode ter vento, você pode ter determinados equipamentos que fazem interferência nas ondas eletromagnéticas, tudo vai interferir. Então, sempre uma rede cabeada, sempre, tá bom? Ela sempre vai ser mais rápida, ela vai ter velocidade chegando acima, na verdade, de gigabits por segundo. Tudo bem? Gigabits por segundo. E o wireless nunca vai ter essa velocidade. Tudo bem? Outra coisa que é importante, a rede cabeada, ela é melhor, só que ela é mais cara. Por que ela é mais cara? Porque você vai ter que passar cabos, e os cabos são mais caros. Quando você tem uma rede wireless, você só precisa de um equipamento que pode replicar utilizando as ondas eletromagnéticas. Então, ela é lenta, só que ela é mais... Opa, deixa eu colocar aqui, ela é mais lenta. Porém, ela é mais barata. Tudo bem? E aí, a nomenclatura que pode ser utilizada para rede cabeada é Ethernet.
E a rede wireless ela é representada pelo padrão 802.11. 812.11. Toda vez que falar a nomenclatura 802.11 significa que é rede wireless. Toda vez que falar Ethernet, está falando que é uma rede cabeada, tá? Satélite, gente, é a rede mais cara que existe baseada no wireless, porque você não vai estar pegando a internet do Brasil em específico, você está pegando de fora. 3G e 4G é como se fosse uma rede de grande alcance, um wireless, por exemplo, um roteador wireless que consegue alcançar cidades. E rádio, ele consegue atender bairros, cidades, digamos assim, uma internet wireless, ou Wi-Fi, digamos assim, comunitária. Consegue pegar uma extensão de 1.000 a 2.000 metros quadrados. Tudo bem? Aqui você consegue pegar 20 quilômetros quadrados e assim por diante. E satélite, ele consegue pegar a internet de fora. Uma empresa, ele tem que ter redundância. Eu tenho que ter a rede cabeada, né? E eu tenho que também ter a rede wireless. Só que, por exemplo, para o rádio funcionar, para o 3G funcionar, o 4G funcionar ou o Wi-Fi funcionar, ele precisa de um cabo até chegar na sua casa. E se esse cabo romper, não vai funcionar, independente se for cabo, independente se for também via wireless. O único que funciona é o satélite, porque o satélite não vai ser via cabo, ele está pegando de um satélite que está fora do planeta Terra. Então, ele é mais lento, mais caro, mas tem o poder de redundância. Tudo bem? Outra coisa importante, quando se fala sobre a rede cabeada, existem dois tipos de cabos que fazem esse tipo de comunicação, que nós chamamos de STP e nós chamamos de UTP. O que seria um cabo UTP? É um cabo que ele não tem uma determinada proteção, ele é mais maleável, ele consegue dobrar, ele tem maior perca de dados. E o cabo STP, que é este cabo aqui, ele é blindado. Ah, o que é blindado no sentido de comunicação? Ele é mais resistente, ele não consegue dobrar porque ele tem uma camada de plástico entre eles, ele não consegue ficar dobrando. Ele também tem uma camada de alumínio que faz não perder tantos dados, então ele é mais resistente. Logicamente que esse aqui vai ser mais rápido e esse aqui vai ser mais lento. Só que se aqui é lento, aqui é barato. Se aqui é rápido, aqui é caro. É a lei da procura e oferta. Tudo bem? Bom, eu falei para vocês que a rede cabeada sempre vai ser mais rápida, porque ele consegue chegar a frequências de 10 gigabits por segundo. E quem consegue chegar a 10 gigabits por segundo é somente algo chamado de fibra ótica. A fibra ótica ela é mais rápida que o cabo UTP e ela é mais rápida que o cabo STP. Tudo bem? Ela é baseada com uma película de vidro que na qual se você fazer um teste de conexão passando um laser numa ponta até a outra, vai ser em milésimos de segundo, quase a velocidade da luz. Só que é caríssimo, tá? Então, ela chega a velocidade de 10 gigabits por segundo e a extensão, gente, por exemplo, a internet no planeta Terra é graças à fibra ótica, porque a fibra ótica ela tem uma extensão de chegando aí a 80 quilômetros de distância. E aí eu tenho um replicador mais 80 quilômetros de distância. E um cabo UTP, vou até retornar aqui, que eu esqueci de falar para vocês, um cabo UTP ou STP, no máximo estourando 100 metros. 100 metros. E o wireless nem precisa falar que é 20 metros quadrados, né? Desculpa, gente. Então, percebam, um cabo UTP ou STP chega no máximo 100 metros. Já uma fibra ótica consegue chegar a incríveis, né, 80 quilômetros de distância. Então, as cidades estão ligadas graças à fibra ótica. Tudo bem? Bom, eu falei para vocês que a wireless é representada por 812.11, né, que é o código padrão dela. E aí você precisa saber de 3 tipos. Nós temos as tecnologias N, nós temos a tecnologia G e nós temos a tecnologia B. A tecnologia N eu coloquei em vermelho porque é a mais atual, né? Apesar que já lançamos um novo tipo de tecnologia, mas o CESP cobra esse tipo ainda. Tá? O N ele chega a incríveis 300 megabits por segundo. É por isso que eu falei para vocês que o wireless nunca vai alcançar a velocidade do cabo, porque o cabo chega a 10 gigabits. Ah, professor, não sei a diferença. Gente, você tem que lembrar dessa tabelinha básica aqui, ó. Mega, giga e tera. Mega, informação em milhão. Giga, informação em bilhão.
e tera informação em trilhão. Então, quando eu falo para vocês, por exemplo, que uma fibra ótica chega a 10 gigabits por segundo, significa que ela consegue transferir 10 bilhões de caracteres por segundo. Quando eu falo para você que a internet, se for baseada utilizando o wireless e utilizando tecnologia, por exemplo, N, ele chega a 300 milhões por segundo. Olha a diferença de milhões para bilhão. Mas se você estiver utilizando a tecnologia G, vai chegar no máximo 54 megabits por segundo, algo irrisório. Tá? O cabo mais fraco de hoje, o cabo mais fraco, para você ter noção, comprou o cabo ruim, ele chega a 100 megabits por segundo. Então, a tecnologia wireless nunca vai ter a mesma potência. E se você estiver utilizando a tecnologia que já é defasada, mas o CESP cobra demais essa tecnologia, a B, chega a 11 megabits por segundo, ou 11 milhões. E, infelizmente, gente, nas questões de 2015 até 2018, o CESP está cobrando demais a questão se você consegue dominar essa nomenclatura de wireless. O wireless sempre vai ser mais fraco, a N chega a 300 megabits por segundo, a G a 54 megabits por segundo e a B, a pior de todas, chega a 11. E aí, para você entender, ó, caiu na questão da BIM, né? Neste ano de 2018, ele pergunta o seguinte, ó. A respeito de padrões IE 802.11 e padrão IE 11B. Sabemos que é o pior de todos, né? O Wi-Fi utiliza apenas entrada de múltipla entrada saída, o que proporciona taxas de transmissão da ordem de gigabits por segundo. Gente, o wireless jamais vai chegar a gigabits por segundo. Quem chega é cabo. Então, essa questão já está errada. Então, percebam, ele colocou a nomenclatura, mas gigabits é somente o cabo. E aí ele pergunta de novo, agora o STJ. E ele faz a mesma pergunta, olha, em uma rede local sem fio que utiliza o equipamento de Access Point, operando o padrão 802.11b, o tráfego de dados pode atingir velocidade de até 54 megabits por segundo. E lembre-se, nós temos o N, nós temos o G e nós temos o B. O B é o pior de todos, chega a 11, o G 54 e o N é 300 megabits por segundo. Então, logicamente, essa questão ela está errada, tá bom? E agora a gente vai falar sobre equipamentos. Outra coisa que ele está cobrando demais, os equipamentos de transmissão de dados. O primeiro equipamento que nós iremos falar é sobre o modem. Independente se você esteja utilizando internet a rádio, internet 4G, 3G, cabeada, você precisa de um modem. E o que é o modem? Ele é um equipamento de rede que permite pegar o sinal analógico oriundo da sua empresa de telefonia e transformar no sinal maravilhoso que você ama de paixão, que é a internet. O modem, o CESP, coloca outro nome também, que é chamado de gateway. Tá? Se o CESP falar modem ou gato, é a mesma coisa. Equipamento que é responsável por distribuir a internet. Tudo bem? Bom, se você tem internet em casa, é porque você tem um equipamento deste. E aí, imagine que você está na sua casa, você precisa replicar a internet para vários locais, vários, digamos assim, quartos, salas, banheiros, etc. Você precisa ter um modem e um access point, ou um ponto de acesso. O access point ele pode ser tanto de rede cabeada, e isso é importante salientar, como rede sem fio. Tá? Então, o access point pode ser tanto rede cabeada quanto rede sem fio. Tudo bem? Mas, normalmente, ele é rede sem fio porque é mais econômico. Tudo bem? E aí, outra coisa. Colocando um access point na sua rede, você vai aumentar a velocidade da internet? Não, gente, pelo amor de Deus. O access point ele não vai aumentar a velocidade da internet. Ele vai aumentar a extensão, aonde que você consegue ter o sinal. Imagine que você tem uma casa de 50 metros. Uma rede wire ele só funciona 20 metros quadrados. Então, se você está na sala e quer mandar a internet lá na edícula, no fundo da sua casa, você precisa colocar um access point no meio para ele poder replicar. Então, entenda o access point como se fosse uma extensão da internet. Ele não vai aumentar a internet em hipótese alguma. Ele simplesmente vai replicar. Tudo bem? Bom, e aí o que acontece? Vocês já... Desculpa, gente. Vocês já aprenderam sobre o equipamento que recebe o sinal,
Você já aprendeu o equipamento que replica o sinal e agora vocês vão aprender os 3 equipamentos que gerenciam essa rede. O primeiro equipamento que gerencia essa rede, na verdade, eu nem gosto de falar que o hub gerencia a rede, ele só aumenta o acesso à rede, digamos assim, os equipamentos que podem acessar a rede, né? É o hub. O hub, você vai apelidar ele de burrinho. Ah, professor, por que ele é burrinho? Porque é o seguinte, gente, ele não é seguro, tá? Ele não é seguro. Ele é um equipamento central, na qual tem que estar conectado ao gateway. Lembrando, o que é o gateway? É o modem, que pega o sinal da internet e joga nele. E ele é responsável por mandar a internet para este computador, para este computador, para este computador, para esse. Então, sem o modem, pelo amor de Deus, não tem acesso à internet. O hub não é responsável por mandar a internet. Eu preciso do modem. Tudo bem? O modem vai ser conectado aqui, nessa porta, normalmente na porta WAN, que a gente fala que é a porta da internet, e aí ele vai replicar para os outros computadores. O que acontece? Imagine que eu esteja aqui na porta 1 e o professor Luiz esteja na porta 8. Se eu vou conversar com o professor Luiz, todas as pessoas que estiverem no meio dessas portas vão ter acesso à informação. E por isso que eu chamo ele de burrinho, porque ele não cria um canal exclusivo, tá? Então, o que seria esse canal exclusivo, professor João Kleber? Somente o emissor e o receptor têm acesso à informação. E aí, o que acontece? As pessoas vão escutar o que nós estamos conversando e isso você quebra o princípio da segurança da informação, da questão de confidencialidade e assim por diante. Tudo bem? Então, o hub, ele replica, né? Mas ele é burrinho porque ele não cria um canal exclusivo. Ele vai mandar informação para todas as outras portas. Então, se eu quero conversar com o professor Luiz, todas as outras portas, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, vão verificar que nós estamos conversando. E aí quebra o princípio da segurança da informação. Por isso, foi inventado 2 dispositivos, que é o switch e é o roteador. Qual a diferença entre o switch e o roteador? O switch, ele cria um canal exclusivo, na qual, se eu estou na porta 1 e o professor Luiz está na porta 23, por exemplo, tá? Eu e o professor Luiz vamos ter acesso à informação. Todos os outros componentes que estão aqui não vai ter acesso a essa informação. Tudo bem? Então, percebam, somente eu e o professor Luiz vai ter acesso. Então, isso já te traz mais segurança. Agora, existem switches que são gerenciáveis, mas nem todos são, tá, gente? O que é gerenciável? Por exemplo, aqui eu tenho a porta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e assim por diante. Por exemplo, na porta 2 está o nosso amigo Lucas. Lucas deu para ficar baixando filminhos a todo momento na rede da LAC. O que acontece? Eu vou baixar ou bloquear, né, a porta 2 para ele parar de baixar filmes, porque está sobrecarregando a rede. E se o meu switch for gerenciável, eu consigo fazer isso. Se ele não for gerenciável, eu não consigo fazer nada, somente replicar o emissor e o receptor. Então, isso que seria gerenciável. Eu posso definir qual protocolo, aqui é FTP, aqui é SMTP e assim por diante. Isso seria um switch gerenciável. E aí nós temos a evolução do switch, que é o roteador. O roteador, além de criar um canal exclusivo, além de ser gerenciável, ele também estabelece a melhor rota possível. É como se fosse o GPS da comunicação. Ele cria um canal exclusivo, ele é gerenciável e fala, ó, vou por aqui que eu vou mais rápido para transmitir os dados. E essa é a grande diferença quando se trata nos equipamentos que gerenciam a rede. Hub, switch, tá? E roteador. O hub é o burrinho. Por quê? Não cria um canal exclusivo, ele replica para todas as portas. O switch, ele cria um canal exclusivo e ele também pode ser gerenciável, mas por padrão nem sempre é. E nós temos o roteador, que cria um canal exclusivo, que ele é gerenciável e estabelece a melhor rota possível. Para massificar nosso conhecimento, vamos responder questões, tá, gente? Questão da Polícia Federal, tá? Primeira questãozinha. Embora apresente abrangência ampla e seja utilizado para interligar cidades distantes,
As redes MANs metropolitana não utilizam tecnologias de transmissão de rede sem fio. Essa questão está duplamente errada. Primeiro, se você viu a aula de redes de computadores, você viu que nós podemos classificar as redes conforme 4. PAN, LAN, MAN e WAN. PAN pessoal, LAN local, MAN metrópole e WAN mundial. E MAN não é cidades distantes. Quem é cidades distantes se chama WAN. Porque o W vem de World, World é mundo. Então aqui já está errada por causa disso. Mas vamos continuar seguindo a aula de hoje. As redes MAN não utilizam tecnologia de transmissão sem fio? Claro que pode. Eu posso criar uma rede sem fio quanto com fio. A diferença é que a rede sem fio vai ser lenta se comparada à rede com fio. Essa é a grande diferença. Tudo bem? Então, duplamente errada essa questão aí. Tudo bem, gente? Próximo do TJ. Ele fala o seguinte: as redes WAN permitem a comunicação de longa distância, ótimo, e apresentam, consequentemente, maior velocidade de transmissão de dados que as redes LAN. Aqui você tem que interpretar. Ele está falando o seguinte: só porque é rede de longo alcance, ela vai ser mais rápida. E isso está errado. Sabe por quê? E se eu utilizo o wireless aqui, e se eu utilizo aqui redes cabeadas? Quem vai ser mais rápido? Logicamente que a rede LAN, gente. Porque redes cabeadas, lembre-se, chega até gigabits por segundo. Então, essa questão aqui você teria que ter interpretação, tá? Mas, se ele falar que redes de longa distância sempre vai ser mais rápido, tem que verificar qual é o tipo de comunicação. Se for uma rede cabeada e for fibra ótica, lógico. Mas e se for uma rede wireless? E aqui tiver rede cabeada e for baseada em fibra ótica? Aqui sempre vai ser mais rápido. Então, tem que ficar atento, olha a interpretação de texto. Então, questão errada, porque nem sempre, tá? Bom, próxima questão do STJ, neste ano de 2018, ele cobra o seguinte: diferentemente de roteadores, que encaminham os pacotes apenas aos equipamentos de destino, os switches encaminham os pacotes a todos os equipamentos que estão conectados à rede. Bom, o roteador está certinho, encaminha somente para o equipamento destino. O switch também. Quem ele está falando aqui, por exemplo, se você não percebeu, ele não está falando do switch, ele está falando do hub. Então, essa questão está errada. Então, veja a importância de entender os equipamentos de rede, né? De como os dados são transmitidos. Tudo bem? E, por último, para nós finalizarmos com chave de ouro a nossa aula sobre transmissão de dados, mais uma questão do STJ deste ano de 2018. Ele cobra o seguinte: em um roteador, as conexões LAN são dedicadas aos equipamentos da rede interna. Logicamente que LAN é local, né? Enquanto a conexão WAN deve ser conectada ao gateway para garantir o acesso à internet. E aí vamos lembrar, o gateway também é responsável, ou chamado de modem. E o modem é responsável por quê? Por mandar a internet. E o roteador, assim como o switch, ele só gerencia a rede. Ele não é responsável por mandar a internet. Quem manda a internet é o gateway e o modem. Então, logicamente, que essa questão ela está corretíssima. Tá bom, gente? Bom, e assim nós finalizamos essa aula específica para a Polícia Federal, na qual abordamos sobre a transmissão de dados. Espero que vocês tenham gostado. Como é algo meio que técnico, envolve parte de redes, computadores, precisa você ter o conhecimento básico, né, de redes, computadores, tipos de rede, questão de alcance, para depois você pegar essa aula. Dúvidas? Respondam questões 1, 2, 3, 4, 5 vezes. E eu vejo vocês na aprovação da Polícia Federal, tá bom? Tchau, tchau, gente. Até mais. Tenham uma ótima semana de estudos. Clique like.